Opa, suado aqui de novo. E dessa vez eu tô trazendo pra vocês um jogo nesse quadro que eu ainda não decidi o nome. Um jogo que eu joguei em poucas épocas da minha infância, porque eu só tive um CD desse jogo. E era um jogo basicamente que eu abria uma vez a cada 6 meses, que a minha mente, que lembra muito pouco, só era aquele jogo que eu deixava no fim da lista de CDs, né, no portador de CDs. Só os gamers que tiveram uma dessa. Porque eu só jogava esse jogo quando eu não conseguia ir brincar com meus amiguinhos da rua, por algum motivo, seja no Ano Novo, no Natal, quando eles viajavam. Então eu ficava em casa e falava, poxa, queria tanto brincar, mas não tinha com quem brincar, então eu ia e jogava esse jogo. E bem, é basicamente isso que você fazia nesse jogo, essa era a mágica dele. E o meu grande problema foi tentar achar ele, porque eu lembrava de muita coisa dele, mas não fazia ideia como pesquisar. Nem da gameplay direito, eu só lembrava só de alguns detalhes. Então vem comigo, que hoje a gente vai passar por uma jornada pra tentar encontrar esse jogo que eu joguei quando era criança. Então vamos lá. Eu comecei minha pesquisa com as primeiras coisas que eu lembrava dele. Você era basicamente uma criança que você ficava num bairro e você brincava com outras crianças desse mesmo bairro. Na verdade eu não lembro se era rua, se era tipo um bairro grande mesmo. Mas o jogo também tinha muita customização. A customização era realmente bem grande, com desbloqueáveis, com chinelas, calças, blusas, cabelos praticamente infinitos. Então eu comecei a pesquisar assim, jogo de PS2 que você fica em um bairro. E bem, nessa busca eu achei alguns fóruns e alguns vídeos de jogos desconhecidos de PS2 que você jogou na infância. E eu até dei uma chance pra procurar, mas literalmente nenhum desses vídeos ou blogs falavam desse jogo. E bem, eu comecei a refinar esse método de pesquisa. Então eu comecei a escrever jogo de PS2 que você era uma criança brincando em um bairro. Aí, beleza. Sendo um pouco mais específico, eu ainda não encontrei nada. Sério, eu só tinha os melhores jogos infantis, uma lista de jogo pra criança e até um jogo do KND, que sinceramente parece muito divertido, mas nada desse jogo que eu tava procurando. E eu só queria voltar pra minha infância e voltar no bairro, que eu me divertia tanto, cara, mas eu não tava conseguindo encontrar nada. E tem mais um detalhe, um ponto que eu não citei é que eu nunca conseguia progredir nesse jogo. Era um jogo de criança, mas o eu criança não conseguia progredir nele. E eu também lembro que o jogo era todo em inglês, então eu não entendia nada quando era criança, então tendo isso em mente, eu também comecei a pesquisar em inglês sobre o jogo. Então eu acabei pesquisando a game where you are shoot in a PS2 neighborhood. Então em um fórum do Reddit que citava um pouco dessa gameplay de Biloca que eu falei, lá tava My Street. É literalmente esse o jogo. E falando brevemente sobre ele foi um jogo criado pela Idle Minds, que esse estúdio, apesar de fechar, ele se tornou outro estúdio que fez Life is Strange no futuro. E assim como eu lembrava, o jogo realmente foi feito pro PS2. E a história dele é muito simples. Você basicamente é um garoto recém-chegado em um novo bairro, brincando, e você conhece as crianças desse bairro. E no fim você precisa derrotar o valentão, provando que você é o rei das brincadeiras. E tudo isso antes do dia 24 de agosto, que é quando as aulas voltam. Porque você chega no bairro no dia 2 de agosto. E bem, com essa história muito simples e direta, que a gente vai na gameplay, que é o que a gente vai focar na análise desse jogo. E vambora! E logo no início, né, na tela inicial, eu percebi que tem netplay. Então você conseguiria jogar com outro amigo pra brincar com as brincadeiras que tem no jogo, logo aqui no início. Mas não foi muito isso que meus amigos idiotas acharam. Mas você joga com os donos da internet, do mundo? Tô travando pra caralho. Tá? Mano. PC não roda. Mano. Mas bem, depois deles falarem isso, depois de criar o nosso save, a gente tem a opção de customizar o nosso personagem. E é sério, quando eu falei que dava pra customizar e muito, é porque é exatamente isso. Olha o tanto de chapéu, o tanto de rosto e até os olhos que você consegue editar. Consegue editar blusa e calça e PS. Algumas dessas têm efeitos em games, como encontrar um puzzle ou liberar outra brincadeira. Dito isso, eu escolhi uma roupa, fiquei iradíssimo, então parti pra iniciar o jogo. Logo no início, nossa mãe fala que é pra gente conhecer as crianças da nova vizinhança e fala que as férias estão acabando, então é melhor a gente aproveitar rápido. E sem nem mais nem menos, a gente vai pra lojinha ver o que tem pra comprar. Enquanto eu explorava esse grande mundo aberto e apresentava pros meus amigos também, olha os comentários que eles teceram do jogo. Mano, olha isso, é mundo aberto, cara. LeBron James. O que você tem que fazer de puzzle? Tá bom, cara. Todo mundo cagando porque essa... E lá a gente acha um carrinho irado, mas é caro. E as bilocas. Então a gente compra a biloca, que é a única brincadeira que a gente consegue fazer. E a gente vai procurar o amiguinho que consegue brincar de biloca. Então encontramos essa menina. E com ela a gente conversa. E é aí que o nosso jogo, enfim, começa.
E essa brincadeira é muito simples, mas é sério, é muito difícil. Você precisa sugar as bilocas e elas precisam trocar de cor para fazer a sua cor e você fazer o gol naquelas duas traves. E quem fazer uma pontuação X primeiro ganha. Aí vai aparecendo esses power-ups no meio para você negar imã, para você trocar as cores de uma vez, para dobrar pontos, entre outros. E pra mim, sério, o meu eu criança achava isso uma das coisas mais difíceis do mundo. Eu não conseguia passar por nada dessa fase. E por que eu digo isso? Porque pra avançar no jogo e desbloquear outras brincadeiras, você precisa ganhar 2 vezes no easy e 1 no médio. Aí sim, você consegue fazer isso. Tosse sem piscar o cu, então, duvido. Deixa eu conferir aí. Não. Consegui. Então depois de brincar uma vez, já fica tarde, ela vai entrar pra dentro de casa e a gente volta pra nossa casa pra descansar pro dia seguinte. Então a gente volta algumas vezes, brinca mais algumas vezes até desbloquear esses outros modos de dificuldade e enfim passar da fase das bilocas. Assim, o único ponto interessante que eu achei no geral é que ao menos você vai desbloqueando outros mapas na mesma brincadeira. Então, conforme a dificuldade vai aumentando, outros power-ups também e mais pontos pra poder vencer a brincadeira. O que deixa o jogo um pouquinho mais difícil. E eu acabo entendendo o meu eu criança, as coisas que eu passei pra ficar preso nessa fase. E depois, por fim, por vencer a última brincadeira, ela fala que a gente é um ótimo jogador e joga como um pro. E permite que a gente brinque com os brinquedos dela, que um deles é o equipamento de natação da Annie, que é o nome dela. Então, pegando esse equipamento de natação, que é um item chave para uma próxima parte do jogo, a gente vai conhecer mais amiguinhos nessa rua. E andando um pouco mais pela rua, a gente encontra essa amiguinha chamada Suzy. Ela fala pra gente que pra brincar, a gente vai ter que ajudar ela a alimentar os bichinhos da fazenda do pai dela. Então a gente pega ração, dá pras galinhas, pega água, dá pros porcos e também tem que guiar essa vaca pra sair do celeiro. Mas nossa, essa mecânica é muito complicado, foi muito chato tentar empurrar ela, porque ela fica querendo voltar pra trás toda hora. Mas depois de muito esforço a gente consegue desbloquear a brincadeira da Suzy, que consiste basicamente em organizar os bichinhos para elas entrarem no seu curral e você ganhar mais pontos. Você não pode deixar o porco entrar, senão você perde pontos, e você pode atrapalhar os amigos tentando guiar um porco. Então basicamente o jogo é isso. Ele tem alguns bônus que pode ganhar dobro de pontos, pontos extras, e a quantidade de setas que você põe é limitada. Então o jogo ele tem um pouquinho de dificuldade. Eu me lembro de jogar 1 ou 2 vezes das vezes que eu tentei jogar mais Street, mas eu também não conseguia passar. Pra mim era muito difícil, era muita velocidade, era muita rapidez. Os bots estão na hard, mano. É essa. Tá ligado? O quê? Boa. Gostei! E depois de vencer as 3 vezes da Suzy, ela fala pra gente que se a gente ajudar nos próximos dias ela a alimentar os bichos, o pai dela vai pagar pra gente $5 por dia ajudado. E com isso a gente fica com uma coisa na cabeça. Tá, enquanto a gente brinca, a gente vai juntando esse dinheiro pra conseguir comprar o carrinho lá da loja, que a gente viu no começo. Mas a gente segue pra próxima brincadeira, que a gente quer zerar o jogo e não ficar brincando eternamente. No próximo dia, a gente anda um pouco pela rua e a gente encontra esse outro brother. E o nome dele é Shawn, e ele fala pra gente que ele gosta muito de jogar vôlei, mas a bola dele ficou presa na ilhota do lago que tem aqui do lado da rua. Então, vejam como eu solucionei isso na cal com meus amigos, como que eu cheguei na ilhota pra pegar a bola dele. Jogo. Olha isso. Não posso! A mecânica de nadar é melhor do que a de andar? É porque ele não pode. É porque eu preciso pôr a roupa de banho. Cara, olha essa mecânica, velho. Que bosta. Na moral, vê se pode. Mano, o CJ podia andar de cueca na rua É isso, e não acontecia nada. Só criança, eu preciso de ordem. Mas e a mecânica de sair do jogo, tem essa daí? Ah, essa mecânica é boa. Eu tinha que saber inglês, porque o cara fala, minha bola tá presa na ilha, tem que ir lá pegar. Aí quando eu era pequeno eu não sabia. Olha eu nadando! Tu pode afundar e se afogar? Não, pode. Pode morrer? Tá igual GTA 4 então, que tu não pode nadar. É GTA 4 nos anos 2000. Não é, cara. Você é uma E criança. que falando tem que esse mundo cara é o aberto. Tá falando que esse cara é o Nico Bellic? É, o
careca igual. Então depois de nadar pra ilhota e pegar a bola pro chão, ele agradece a gente e chama a gente pra jogar uma partida de voleibol. Então a gente joga, outras crianças se juntam à brincadeira, a gente tem que fazer esse pedra, papel e tesoura no início. E a gente começa o jogo. E esse jogo aqui, eu vou falar pra vocês. Eu não joguei quando eu era pequeno, mas eu senti extrema dificuldade de jogar quanto adulto. Porque você tem que dar parry na bola praticamente. Quando esse círculo embaixo de você vai ficando esverdeado, é só aí que você consegue rebater a bola. Em PS, você tem que estar na altura certa e no momento certo. Senão você só vai passar direto, a bola vai cair no chão e acabou. Tanto que eu tive tanto problema jogando esse minigame que eu tive que usar save state. Não me crucifiquem por isso, por favor. O que você falou, mano? Tum, Sagur? Meu Deus! Caralho. Girl? Sagur? Não, ele falou. Mas enfim, né? Assim como nas outras brincadeiras, depois de jogar 3 vezes e enquanto jogo os dias passarem, eu pegar um pouquinho de dinheiro trabalhando na fazenda, a gente enfim consegue desbloquear a próxima brincadeira. E essa brincadeira fica na casa do Myron, que é tipo um cientista maluco, uma criança cientista, é muito foda. E que no começo a gente não consegue entrar na casa dele, porque a garagem tá fechada e pra passar a gente tem que pôr um código. E é basicamente isso que o Shawn passa pra gente, passa o código da garagem de Myron. Então, a gente segue até a casa dele, coloca o código e consegue entrar no seu laboratório secreto, que é basicamente uma garagem. E ao abrir sua garagem, ele fala que a gente conseguiu passar pelas defesas dele e desafia a gente a um jogo de química. E esse jogo é meio doido, meio enigmático, ele é uma espécie de Tetris misturado com algum outro jogo que eu não sei o nome. E enquanto isso tudo acontecia, olha o que esses idiotas falavam. Por que me deram um beijoca aí? Não beijei. Oxi. Dá uma beijoca, eu sou uma minhoca. Que porra é essa? Nunca ouviu isso? Caralho, só não. Juro! Foi Borage que eu disse? Caramba, cara! Foi Borage. Que cara bom! Cara, A quando gente eu é era taxado de adolescente- merda. Quando eu era adolescente eu era vibrado assim, mano. Falei, caralho, meu pau, mano. Não, explica direito isso daí. Tá ligado? Calma. Primeiro que você falou, eu era vibrado, não era nem vidrado. Eu era vibrado. Quando eu era adolescente, eu ficava, nossa, meu pau. Mas que Explica tá errado isso aí. essa frase? Não é nem vidrado, que é a palavra certa. É vidrado. Basicamente, você tem que descer essas bolinhas e enquanto você desce as bolinhas, né, e as cores se quebram, quando essa outra luz acende, você pode jogar bolinhas do lado do adversário, então formando essas paredes e não deixando com que ele complete as cores e fazendo com que ele perca o jogo, né? Afinal, você tem que completar todas as cores até sobrar só você e você ganhar do seu inimigo. Mas bem, né, novamente, a gente joga mais 3 vezes e esse em específico é bem demorado, mas depois de finalmente bater ele, dá pra gente acesso ao aparato dele, que é basicamente um latão pra pôr gasolina. E aí a gente entende, talvez seja pro nosso carrinho, a gente não sabe. A gente vai explorar mais a nossa rua. Ah, e um detalhe, chega à noite e a gente se pergunta, e se a gente não voltar pra casa? Eu fiz esse teste, basicamente a nossa mãe chama a gente de volta, a gente explora um pouquinho andando naquele parque ali. Inclusive os NPCs têm horários que eles ficam andando pelos lugares, então um NPC chega a comentar que alguém chega a brincar nesse parque em alguma parte do dia, mas eu não consegui encontrar ela. E nossa mãe dá um grito e a gente anda automaticamente pra casa, então não dá pra passar a madrugada na rua. Ixi, minha mãe tá ficando nervosa. Ah, o jogo me força a ir pra cama. Para, mano. Pois é. Limitado nesse jogo, hein? Ah, mano. E bem, com esse latão de gás vazio, a gente vai encher ele aqui na mecânica, onde tem mais um amiguinho que ele até quer brincar com a gente, mas a gente não tem um carrinho pra correr com ele. Mas a gente vai usar a gasolina dele. Ele deixa a gente pegar de graça, então tá bom, né? Mas a gente descobre que essa amiga se chama Tânia e que pra gente conseguir brincar com ela, a gente precisava desse galão cheio de gasolina, porque ela quer fazer uma corrida com cortadores de grama. A lá bullying. A gente faz essa corrida e esse minigame é interessante. É um dos poucos minigames que eu não passei dificuldade e que foi divertido de jogar. Porque ao mesmo tempo que você tem que correr, você não pode passar por cima das flores, ficam aparecendo plantas, as quais vão dar mais pontos e no fim quem tiver mais pontos ganha. Então se você der voltas, você ganha pontos, se você pega esses power-ups, você ganha mais pontos, mas esse é um joguinho de corrida interessantinho, que basicamente é isso que você faz. Mano, olha a diversão acontecendo.
Ah, é pra olhar? É. Eu tava olhando pro horizonte aqui. Ó, o cara falou, dá-me um... Cara, pior que cuecão é uma coisa tão americana, né, cara? Pior, né? Não é nojento? Aqui no Brasil era soco na cara, roubar o dinheiro da pessoa, cagar, prender no banheiro, abrir a boca assim, cagar dentro, assim, um bullying. Já fizeram assim isso contigo? Não. Se fizerem. Ah, eu vou ter que gozar. Se alguém eu fizer. Que porra é essa? Não vou responder por essa questão. Mas bem, depois de correr bastante com a Tânia e os outros amiguinhos aqui da rua, a Tânia dá pra gente um cortador de grama. Assim como a gente tava cortando grama, ela dá uma tesourinha pra gente cortar. Só que a gente não encontra nenhum lugar pra usar isso, até que na parte de trás de nossa casa a gente encontra esse lugar que tinha uma passagem. A gente corta o cortador pra cortar essas vinhas. Enfim, encontrar uma abelha. Eu tinha que estar sempre... Olha a abelha legal! Que travadona no ar. Tá num clube abandonado no fundo da nossa casa. A gente encontra essa pantufa de abelhinha, mas a gente não sabe exatamente pra que usar ela, né? Mas tá bom, a gente pega ela e, na verdade, ela é um brinquedo de cachorro. Então tá, vamos guardar essa informação e vamos seguir procurando mais brincadeiras. Bem, depois de correr pelo bairro, a gente acaba não encontrando mais nada. Na verdade, a gente encontra a casa do Bully. E ele tem um cachorro, então pode ser que a gente use essa pelúcia no futuro pra isso. Porém, só sobra apenas mais uma criança. E o nome dele é Daily. Ele fala que pra brincar com ele a gente precisa de um carro RC, que a gente não tem. Então todos esses dias que a gente passou trabalhando na fazenda da nossa amiguinha, a gente tira esse dinheiro pra comprar aquele carrinho enfim que a gente viu no começo. E a gente parte pra brincar com o Dale. E esse jogo do Dale é bem interessante. Nossa, ele é um pouco irritante porque os carros atrapalham e você perde velocidade muito fácil. Então, diferente do cortador de gramas, ele é uma versão bem hard dele. Eu passei algumas dificuldades, tanto com a física, tanto com os CPUs me atrapalhando. Então, sério, a CPU ser difícil é um fato, tá? Eu não sou porque eu sou noob, ok? O meu criança também não estava errado. Limpe suas bocas pra falar desse game. O cara caiu na bomba duas vezes, mano. E bem, novamente, fazendo essas corridas, né, passando mais 3 delas, a gente ganha as chaves pra casa do Bully. Por que o David tinha as chaves da casa dele? Não sei. O que a gente precisa agora é ir até o Bully e confrontar ele e se tornar o herói da vizinhança. Tem que achar alguém Cara, desse gente, nível. eu desbloqueei a Então, chave Pro Bully. pra bater de frente com o Valentão. GTA 6. Eu vou enfrentar o Valentão, é o boss final. Bravo. One Pierce. Deixa eu ver o Não, é o Bully, quer dizer, não é nerd, não. Mano, ele me chamou Olha, parece eu. Ele me chamou pra um jogo de carimbado. Pera, esse é o Bully? É. Esse é o Bully que você falou que parece o Jimmy Hopkins? É sério que tu disse isso? Eu acabei dizendo. Ele falou, cara. E ele chama a gente pra um jogo de dodgeball separado em 2 times, aqui conhecido também como carimbado. Eu vou ser sincero com vocês que esse é um dos mais divertidos, tá? De todos, ele não é o mais difícil, mas com certeza ele é o que mais tem mecânicas diferentes. Você consegue desviar, tem os power-ups de imã, você consegue trocar de personagem. Então, a variedade de ações que você pode fazer nesse minigame é bem diversa. Não, acho que Nossa, o Suado tá jogando muito mal, com todo respeito. eu só tô agora, jogando Suado. horrivelmente. Cara, é muito difícil esse game. Cara, esse game deve ser pra Game. crianças infantis. Cara, eu criança não passava da primeira fase desse game, mano. Tá, talvez o suado não seja o mais normal que temos. Eu acho que eu sou, esse... Vou estourar o cuzão desse nerd. Isso porque eu tô enfrentando o Bully. E assim como todos os outros jogos, a gente ganha dele 3 vezes. Enfim, a gente embate o Bully. E após derrotar ele, ele fica completamente frustrado, porque a gente derrotou ele e era pra ele ser o melhor da rua. Ele fala que não pode errar e que ele não pode falhar e que não pode ser um loser, mas a gente fez ele ser um loser. E ele, no fim, ainda culpa a sociedade por algum motivo da derrota dele. E com isso, chega o dia 24 de agosto, a gente fala novamente com todos os nossos amigos, com meus amigos dando uma foda pro final do jogo. Ah, Nossa. tamanho dele. Cara, olha que Eu jogo tô brain mal, hot, mano. Olha que jogo brain hot que esse cara tá jogando. Pelo amor de Deus, velho.
É, cara, diversão pura Caralho, aqui, ó. esse cara aí fez o Enem aí, ó, gente. Tirou 1000 no Enem, esse cara aí, ó. Feliz botar assim falando de chibizão grandão. Tá bom. Bem no final do jogo. Ó o bully se fudendo. Cadê? Tô vendo só meu GTA V Olha aqui. lá, todo mundo bateu nele e ele ficou pra trás. Uhul! Você defeated the bully, restaurou a balança da Neighborhood. Muito bom. Você ganhou o respeito de todo mundo. Parabéns, suado. E enfim, a gente zera o My Street, esse jogo esplêndido da minha infância. E falando um pouco agora do jogo no geral, ele não é um jogo muito legal de se jogar depois que você tem mais de 20 anos. Eu joguei mais por diversão, por querer mostrar pra vocês esse jogo e também por querer provar a mim mesmo que eu consigo passar dos minigames. Porque ele é muito repetitivo, demais. A customização não faz muito efeito e a parada da roupa ter utilidade, tipo a da piscina, tipo a da natação, só funcionou pra natação, ela não teve mais nenhum efeito prático. Então acaba que é só um jogo que você consegue se customizar bastante, você consegue brincar com uma criança de diversos jogos diferentes, porém o jogo tem uma dificuldade meio descabida, tá? Mas, no geral, eu dou uma nota 5 de 10, eu acho que é uma nota justa, é um jogo na média, ele tem um gráfico muito legal, que lembra muito aquela época de 2002, 2006, Nickelodeon, Jimmy Neutron, e ele é muito bonito e muito intuitivo para crianças também. Eu acho que outro ponto negativo seria ele só ter inglês, então, novamente, o meu criança nunca ia saber dessas coisas, nunca ia saber desses itens pra pegar, pra liberar novas brincadeiras, mas no geral, até o jeito que as crianças falam é legal, porque eles usam gírias em inglês, inclusive foi um ponto positivo pra aprender um pouco mais sobre isso enquanto eu jogava. E, no fim, essas são minhas considerações finais. Obrigado a você que ouviu o vídeo até aqui, e até uma próxima. E até o Natal, que vamos ter mais um amigo secreto em mais um ano. Suado saindo aqui e valeu!